Boa noite. A IGAI tem um papel fundamental na fiscalização e promoção de ações preventivas e repressivas em matéria de infrações antieconómicas e contra a saúde pública. Sendo o alcoolismo um dos grandes flagelos sociais de Cabo Verde, a IGAI tem fechado cada vez mais o cerco à produção de bebidas de qualidade duvidosa, tendo feito nesta área a maior taxa de apreensão de produtos falsificados. Para falarmos deste e de outros desafios da instituição, nomeadamente com a aprovação da nova lei sobre o álcool, temos connosco hoje o Inspetor-Geral das Atividades Económicas, Dr. Elisângelo Monteiro. Muito boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Doutor, se levarmos em conta estes últimos 3 anos da inspeção das atividades económicas, quais os resultados das ações levadas a cabo em 2018? Bom, de facto, a Inspeção-Geral de Atividades Económicas, a simplificar, IGAI, tem desenvolvido atividades interessantes no decorrer dos anos e em 2018, de facto, foi um ano interessante em termos de resultados. Houve, em 2018, o nosso primeiro trabalho orientado pelos dados recolhidos anteriormente, portanto, durante o ano de 2016, 2017, isto porque a IGAI desenvolveu uma plataforma que lhe permite, de facto, com os dados que recolhe das atividades inspectivas, ter uma orientação muito mais clara sobre as ações que deve ter sobre as atividades económicas. E destaca-se a questão do controle dos géneros alimentícios, portanto, a questão da produção das bebidas alcoólicas, da importação das bebidas alcoólicas, também de produtos derivados das bebidas alcoólicas, mas também destaca-se, sobretudo, a orientação que nós temos em termos de trabalhar a segurança sanitária dos alimentos na sua totalidade. Portanto, eu falo, sobretudo, iniciamos em 2018 pela primeira vez o controlo de transporte de alimentos, portanto, com a preocupação de controlar a cadeia de frio e de congelação, portanto, que é um problema que nós temos ainda em Cabo Verde, portanto, os transportes entre ilhas, tanto transporte entre municípios de produtos que exigem, de facto, conservação especial, tanto em cooperação com as autoridades municipais, com a Polícia Nacional, temos, de facto, desenvolvido essas atividades. Em conclusão, foram, de facto, em 2018 realizadas cerca de 1.800 inspeções, seguidas cerca de uma centena de denúncias e queixas, portanto, já mostra aqui alguma preocupação do consumidor em entender a importância da fiscalização para a sua proteção. Aliás, é uma das missões da IGAI, desde a sua criação, e também destaca-se uma constatação importante, que são as participações que nós começamos a ter de outras entidades nacionais, tanto, nomeadamente, a Polícia Nacional, que tem trabalhado de uma forma também muito dedicada com os propósitos e os desafios da fiscalização, sobretudo nos portos, tanto o comércio de alimentos, em particular bebidas alcoólicas, entre as ilhas. Portanto, nós recebemos de Boa Vista, de Sal, do Fogo e da Brava, cá, da cidade da Praia, várias participações e que numeramos em cerca de 60. Não é? Portanto, há aqui um despolitar interessante em matéria da fiscalização. Portanto, é necessário, de facto, despertar esta questão, porque, repara, o desenvolvimento tem como base a disciplina. E é nessa base que também a IGAI vem trabalhando e com cada vez mais nitidez. Mas onde é que começa o trabalho da IGAI em termos dos produtos importados, por exemplo? Porque muitas vezes recebemos avisos de que, portanto, produtos que estão no mercado, produtos congelados que estão no mercado, estão contaminados, que as pessoas não devem consumir. Então, onde é que entrou a inspeção aqui? Bom, para além da questão das parcerias que nós temos também com as autoridades europeias, portanto, via ASAI, portanto, Portugal, neste momento também a IGAI pertence àquilo que nós designamos o Fórum da FISAI, portanto, é uma agregação de todos os serviços da fiscalização e de segurança alimentar da CPLP,
onde também há um trabalho em rede que está sendo desenvolvido. Portanto, mas a nível de controle de risco e a comunicação subsequente, toda esta atividade tem sido alicerçada e trabalhada pela ARFA. E em função destas comunicações, portanto, das informações que tem, despoletam de facto atividades que a IGAI pode desencadear no terreno em parceria com as outras entidades, inclusive também a ARF, para fazer cobro por cobro a estas situações de alerta que normalmente acontecem via uma rede de alerta existente em que Cabo Verde está integrado. Mas eu questionava sobre não há possibilidade de inspecionar os produtos congelados importados, os produtos importados, à chegada a Cabo Verde? Com certeza, há e faz-se diariamente, né? Existe a equipa do Ministério da Agricultura, portanto, existem inspetores nos portos, portanto, sobretudo aqui na cidade da Praia, em que fazem a avaliação dos produtos congelados e não só, portanto, trabalham toda a cadeia alimentar associada à importação. Fazem o controle documental, portanto, só é dado seguimento à entrada do produto oficial no país e no nosso mercado depois de haver a comprovação sanitária via apresentação de certificado de salubridade desses produtos alimentares. Portanto, há um controle diário que se faz e, em função disso, também já houve processos instruídos na IGAI pela importação indevida, tanto imprópria e sem cumprimento das normas. Já foi registrada também, detectada e apreendida produtos cujo não tinham certificados sanitários de origem, portanto, esses produtos evidentemente são apreendidos e não são proibidos de entradas no país. E em consequência destas ações, os operadores económicos são alvos de processos de contraordenação. Lá está outra vez a questão da disciplina da atividade económica, porque a IGAI não trabalha só o mercado interno, também tem competência em matéria de importação, de exportação, de armazenamento, tanto da comercialização em várias dimensões, da produção, tanto da atividade industrial e tudo o que de facto está associado à questão da atividade económica e o consumo. Mas como é que se processa o acompanhamento desses produtos no mercado, já que são produtos congelados, e a conservação é uma parte fundamental e por vezes há problemas em termos de conservação nas lojas? Com certeza. Ainda hoje foi feita uma apreensão neste sentido, devido à deficiência de conservação de frangos. Portanto, foi feita alguma apreensão. Conforme lhe disse, dados anteriores nos orientam para trabalhar nos próximos anos a cadeia de frio, portanto, e já há sinais, portanto, já há operadores económicos a investir em viaturas de frio e de congelação, portanto, é um sinal importante. Aliás, a fiscalização tem este papel que é importante realçar aqui, que também clarifica oportunidades de negócio. Portanto, a introdução da disciplina significa, sobretudo, clarificação de oportunidades de negócio. O exemplo que eu acabei de dar sobre a cadeia de frio, portanto, viaturas, frota de frio e de congelação, que facilita, de facto, o comércio dos produtos congelados e não só, portanto, produtos que exigem. Repara que o nosso maior desafio em colocar, por exemplo, produtos nacionais nos hotéis é justamente a questão da conservação e do transporte. Então, ultrapassando esta questão, por via da imposição da fiscalização, porque existe lei, portanto, é preciso, de facto, os operadores económicos conhecerem, de facto, que existem lei, e nós, digamos assim, vamos progressivamente, né, fazer cumprir as leis que estão associadas a esta atividade de conservação, sobretudo no que diz respeito à questão da congelação e de frio. Mas ultrapassando esta questão, estamos a querer dizer, portanto, implicitamente, abrir aqui o aproveitamento daquilo que é o potencial de consumo que Cabo Verde possui. Eu, quando digo o potencial de consumo que o país possui, digo a exploração do potencial de consumo do setor turístico,
digo o potencial de consumo tanto dos nacionais residentes no país e daqueles que anualmente regressam, tanto os imigrantes que regressam a Cabo Verde. Portanto, isto é de facto uma oportunidade enorme que está associado a uma dinamização da atividade económica por via do aproveitamento do potencial de consumo existente. Mas eu estava a querer questionar a questão do consumidor. Como é que o consumidor sabe que um determinado produto congelado que está no mercado está em boas condições de consumo ou não? Porque ali é que está o perigo para a saúde pública. Com certeza, né? E nesta questão existem pistas que pode ser verificado. Mas há alguma educação do consumidor para isto? Sobre a questão da educação é importante. Aliás, um país como o nosso, que vive muito da importação, deve apostar na questão da educação para o consumo. Repara que é uma forma também de promover o crescimento económico e o desenvolvimento. E o consumidor precisa. Nós temos realizado eventos, atividades, palestras, seminários nas escolas, tanto no ensino básico, sobretudo, sobre a questão da conservação, sobre a questão da congelação do frio. Tem-se feito também muito trabalho a nível da publicação de brochuras para esse efeito, tanto no sentido de despertar o consumidor. Mas, no entanto, existem também pistas que o próprio consumidor, tendo conhecimento, pode, de facto, ver se há ou não deficiência no processo de conservação. Mesmo em termos de produtos fora de prazo. Com certeza, é preciso. E dados nos têm mostrado alguma redução da comercialização dos produtos fora de prazo. Tanto há cada vez menos apreensão dos produtos fora de prazo, porque nós estamos a trabalhar também de uma certa forma em rede, portanto temos de facto despertado interesse para o funcionamento da fiscalização local, portanto eles a nível local pode-se resolver a questão dos prazos de validade, tanto a questão daquilo que nós chamamos e classificamos como infrações óbvias, não é? E isto com formações que nós temos realizados nos municípios, com exercícios de acompanhamento, tanto no terreno, e este ano está, de facto, contemplar a criação daquilo que nós estamos a designar uma Rede Nacional de Fiscalização das Atividades Económicas, cujo ponto alto terá, e já está contemplado no nosso plano de atividade, como um Fórum Nacional de Fiscalização das Atividades Económicas. Portanto, há competências em vários municípios, tanto nos 22 municípios, há competência a nível da Polícia Nacional, do setor da saúde, e é preciso, de facto, agregar essas competências, explorar, porque a fiscalização tem o poder catalítico no processo de desenvolvimento, ou seja, acelera o processo de desenvolvimento. E tendo esta questão, conforme disse no início, a questão da disciplina é importantíssimo. E subentendido está a oportunidade. Portanto, existem aqui serviços cujo sucesso dependem do bom funcionamento do mercado. Portanto, devem ver a IGAI como instituição parceira. Portanto, repare, dou um exemplo. Acabou por tocar a questão do alcoolismo. É, de facto, o maior problema de saúde pública que nós temos e que deriva da atividade económica, portanto, e que o setor da saúde tem um problema e que herda, não é? E também a Previdência Social, por exemplo, herda este problema. Então, é evidente que a IGAI, estando a trabalhar esta questão, significa o quê? Significa trazer solução para a questão do problema, mas também precisa identificar aqui que a resolução deste problema permitirá um alívio, por exemplo, a nível da Previdência Social, portanto, dos custos que acarreta, ao nível do setor da saúde, do Sistema Nacional de Saúde, a nível da segurança, a nível da família, da sociedade. Então, estes serviços devem identificar a IGAI como, de facto, uma instituição parceira e colaborarem naquilo que for necessário, porque repara que
A economia é tudo, né? E tudo gira à volta do setor econômico. E é importante que seja identificado esse potencial que a Inspeção-Geral de Atividades possui para que possam, de facto, ajudar e também colaborar no desempenho do nosso papel. Neste momento, qual é a taxa de infrações relativamente aos anos? Como tem oscilado essa taxa de infrações? É uma boa pergunta, interessante, porque de 2017 nós avaliamos, tanto um dos nossos indicadores, de facto, é aquilo que nós chamamos de taxa de incumprimento. Taxa de incumprimento significa a razão entre número de processos instruídos sobre o número de fiscalização a realizar. Isso significa o quê? Significa que havendo zero infração, significa taxa de incumprimento zero. Em 2016, nós iniciamos, portanto, terminamos o ano de 2016 com uma taxa de incumprimento a nível de 70%. 2018 já baixou para 60% e 2017 baixou para 60% e 2018 permaneceu em 70%, mas se não houvesse intensificação sobre a questão da produção, comercialização das bebidas alcoólicas e o rigor que foi introduzido a nível desta atividade económica em 2018, a nossa taxa de infração cairia para 48%. O que significa o quê? Significa que também a nível da fiscalização há um sinal interessante a nível para já do cumprimento da função da IGAI enquanto disciplinador do mercado, não é? E que encoraja para investimento, porque isso é a promoção da melhoria do ambiente de negócios. Isto significa também, já mais uma questão importante aqui que é necessário, porque o setor financeiro também tem que ver a fiscalização como um parceiro interessante, porque repara que vários projetos de investimento, o seu sucesso precisa de facto ser também garantido com a sanidade e a justiça no mercado. Portanto, é importante terem essa noção e um exemplo interessante é aquilo que está a acontecer hoje com o setor da produção do grog. Começa-se a ter sinais extremamente interessantes de investimento, portanto, com preocupação a nível da qualidade e no sentido de atingir também outros mercados fora de Cabo Verde. Portanto, há a oportunidade aqui que a fiscalização vem criando, que é necessário também ter parceiros capazes de identificar essas oportunidades e suportar a fiscalização. Digo porque, apesar de muita intensidade da fiscalização desempenhada pela IGAI, ainda há a necessidade de uma maior aposta, não é? Portanto, nós somos 12. A fiscalização centra-se também mais em poucas ilhas, não é? Não há delegações. Em 2018 nós andamos todas as ilhas, tanto excepto a Ilha Brava, está contemplada para ser ainda no primeiro trimestre, tanto ações de fiscalização, já estamos a organizar nesse sentido. Há delegação em São Vicente, há delegação na Ilha do Sal, mas que neste momento está a carecer de meios humanos e materiais para o seu funcionamento, mas já de facto orientação neste sentido pela tutela de que é necessário reativar com brevidade a delegação. Há também possibilidade de extensão da delegação norte, portanto, situada em São Vicente, portanto, IGAI vai ter um centro no Porto Novo, portanto, já a Câmara Municipal também, aliás, as câmaras municipais têm sido, de facto, uma parceira interessante para o bom desenvolvimento das atividades da IGAI, tanto em Porto Novo já há espaço disponibilizado, já foi, na semana passada, autorizar a aquisição de viaturas para reforçar a questão da fiscalização, sobretudo em Santo Antão, tanto vai haver reforço a nível da fiscalização na região norte, mesmo porque os dados indicam também essa necessidade.
Portanto, há uma dinâmica interessante em termos de disseminação daquilo que é o papel da IGAI para que venha cobrir todo o território. Mas ainda, portanto, nestes 3 anos de vigência da lei do GROG, ainda persistem algumas irregularidades pelos resultados da fiscalização que se tem feito no último semestre de 2018. Neste momento, que tipos de irregularidades vêm persistindo ao longo destes De facto, o setor de produção do GROG é um setor que carece de um acompanhamento especial. Porquê? Há muita cientificidade que envolve a produção do GROG, mas há pouco nível de conhecimento associado aos produtores. É uma das maiores dificuldades que nós temos. Portanto, há muita ação preventiva da IGAI no setor, mas também há ação repressivas, porque o valor maior é a saúde pública, não é, que nós temos por obrigação de defender. Mas também há sinais de que os produtores sabem fazer o bom GROG, e é por isso que o rigor vem se impondo cada vez mais. Repare que hoje se fala, por exemplo, da questão da fermentação, que requer conhecimento a nível da biologia, portanto, a destilação que requer conhecimento a nível da química e da física. E os produtores exatamente não estão habilitados para evidentemente, mas podem não estar, mas devem identificar que tem um negócio capaz de criar oportunidade de emprego, portanto, há gente capacitada no mercado, há hoje, portanto, formados pela Universidade de Cabo Verde, por exemplo, e pelas universidades estrangeiras, gente capaz de dar seguimento científico à produção. E a nossa intenção também é justamente abrir este mercado. Nós reconhecemos o potencial que o produto tem, o valor que se lhe está associado, e é capaz, de facto, de absorver de uma forma interessante jovens, não é? Que podem encontrar ali um emprego interessante com potencial de crescimento interessante, porque, repare, nós estamos... Neste momento, qual é a situação concreta da produção do GROG? Porque disse numa entrevista há tempos que 60% do GROG produzido em Cabo Verde não é GROG genuíno, não é? Repare, a questão do GROG não é de agora, né? Os produtores sabem que as exigências já, tanto a questão da selagem não é de agora, tanto não veio com a lei de 2015, né? Tanto já no passado se fazia. Tanto o decreto de 87, tanto dos anos 80, já fechava com muito mais rigor a questão da produção do GROG. Repara que nessa altura dizia-se claramente na lei que a única aguardente que se deve produzir em Cabo Verde deve ser exclusivamente de cana-de-açúcar, portanto, GROG. Mas só que temos um pequeno problema técnico aqui, né? É que GROG é aguardente não quer dizer GROG. Qual é a diferença? Fiquei também curiosa para saber qual é a diferença entre o GROG e o aguardente em termos de produção. Com certeza. Tanto GROG é aguardente não quer dizer GROG, significa o que é aguardente, uma classe de bebida, né? Portanto, bebidas destiladas, cujo a percentagem alcoólica se situa entre 38 e 54. Portanto, tudo que é destilado com percentagem alcoólica entre 38 e 54 é aguardente. Tanto o whisky, por exemplo, é aguardente. O whisky é aguardente. Mas a lei permite a produção do GROG e a produção do aguardente? Ou só o GROG? A lei permite a produção do GROG. Para produzir outra aguardente ou outras aguardentes, o produtor tem que apresentar o seu projeto industrial. É preciso saber qual é a matéria-prima que está associada à produção do outro aguardente que pretende produzir. A lei que nós estamos aqui a conversar, portanto, o Decreto-Lei 11 de 2015, refere à produção do GROG, portanto, base cana-de-açúcar, fermentação natural, no processo tradicional que é feito.
acautelando, como é óbvio, a questão da higiene, tantas questões sanitárias que devem estar associadas, porque ter cana não basta para produzir bom grog. É preciso também cumprir as normas de boas práticas, é preciso o produtor dominar o processo produtivo, não é? Tanto que é uma das dificuldades que nós temos hoje, e é preciso, de facto, ter, sobretudo, a responsabilidade de que o produto vai para o consumidor, e quando este consumidor faz o consumo, ele precisa, de facto, lhe garantir segurança. Portanto, é nesse sentido que também o produtor deve ter responsabilidade. Aliás, é uma imposição que está associada à atribuição dos licenciamentos industriais. Portanto, quer dizer que portanto, a IGAI apreendeu este ano teve uma taxa de apreensão de produtos de IGAI, sobretudo de bebidas alcoólicas. É exatamente por causa destas o rigor que é necessário. Que não existem, não é? Repara que nós temos aqui um problema de consumo de bebidas alcoólicas associado à importação, à produção nacional também, e que hoje torna um problema de saúde pública. Portanto, é natural que haja, de facto, reações no sentido de resolução deste problema. Não foi somente bebidas alcoólicas de produção nacional, ou seja, grog e outro tipo de aguardente produzido em Cabo Verde, portanto, digamos assim, concorrentes do grog, aqueles que vêm tirando valor ao grog, portanto, o propósito da lei é justamente resgatar o valor que o grog tem. Porque é um produto de exportação também. Com certeza, não é? Portanto, já com afirmação no mercado, na nossa cultura. Aliás, por mais que a constatação que nós fazemos sempre, né, é que mesmo havendo alguma outra aguardente no mercado imitando o grog, qualquer consumidor, ao pedir, pede grog, não pede outro aguardente. Portanto, o comerciante tem por obrigação de lhe vender o grog. Portanto, caso contrário, uma outra infração. Eu estava a dizer que também foi apreendido, portanto, foi retido. Neste momento penso também que ainda se permanece retido grande quantidade de bebidas alcoólicas produzido por diluição de álcool. Portanto, já há pistas que levam, de facto, um aumento de importação de álcool puro. São de álcool puro, não? Álcool puro, de origem agrícola, que também é preciso ser comprovada a origem do álcool, e que é usado para a produção, sobretudo, de pães, licores, tanto esse tipo de bebida. Portanto, via diluição. Já há, de facto, no mercado nacional, esse tipo de prática, em que foi também, salvo erro, se não me engano, cerca de 4 milhões de escudos desse produto foi alvo de apreensão no ano de 2018. Isto porque também esses produtos devem obedecer à legislação nacional, tanto não é só o grog. Tanto nós estamos a falar de produtos que devem comprovar a sua segurança sanitária, porque a lei obriga que de facto haja essa comprovação antes da introdução do produto no mercado. Qual foi a quantidade que foi apreendida, tanto só em janeiro? Disseram que foram apreendidas 100 mil litros de bebidas que alegadamente não satisfaziam. A destruição foi feita em janeiro, né? Mas a destruição é em janeiro, mas a apreensão vem exatamente no decorrer do ano de 2018. Existem. Como é que o IGAI determina a má qualidade de uma determinada bebida desses que se produzem? Há exigência, conforme disse há bocado, é necessário fazer a comprovação sanitária daquilo que é género alimentício, portanto, as bebidas alcoólicas, segundo a lei cabo-verdiana, é também classificado como género alimentício. É preciso fazer a comprovação sanitária da sua segurança. Ou seja, se está apto para consumo e na perspectiva da proteção do consumidor. É exigido, portanto, o produtor é exigido essa comprovação.
grande parte Mas desses produtos não reprovam. Os conhecimentos científicos, É evidentemente que esses produtos não mas têm a qualidade desejada. Há de facto outros que aprovam tanto produção interessante, tanto que estão nos parâmetros da lei, tanto garantem de facto a segurança sanitária e nessa perspectiva liberte-se para comercialização. Mas é preciso entender aqui que não é só, nós estamos só a lidar com as exigências paramétricas, não é? Portanto, a nível dos parâmetros de qualidade dos produtos a serem comercializados em Cabo Verde. Neste particular, por exemplo, a questão do grog, nós temos a noção clara de que há muita produção à base de açúcar, não é? E repara que a selagem... Não conhecemos tantos terrenos de cana sacarina. A selagem que foi feita no ano de 2018, nós contabilizamos 2.931 produtores de aguardente. Portanto, nós estamos a falar que cerca de 0,55% da população nacional está envolvida na produção de aguardente. Se introduzir produção de derivados, portanto, este número sobe um pouco mais. Isto, evidentemente, que acaba por trazer aqui a razão de dados, por exemplo, que a CCAD tem apresentado de que o consumo inicia precocemente, portanto, hoje já sabemos com 9 anos de idade, e inicia-se em casa. Inicia-se na casa dos amigos. Portanto, inicia-se também nas ruas, portanto, Praia de Mar, sobretudo, né? Caraca, coisas assim. E tanto nesses festivais, sobretudo, tanto essas atividades. Também, à volta dessas atividades, há também muito trabalho de fiscalização que está sendo realizado. E há lei muita, que acabou de ser aprovada também que irá ajudar. Mas a IGAI dispõe de laboratórios para examinar as bebidas e ver se estão em conformidade. Nós trabalhamos a nível de kits. A nossa estrutura, chamamos assim, estrutura de primeira abordagem laboratorial, é a base de kit. Tanto com valores indicativos e também suportamos as nossas atividades analíticas, né, recorrendo a laboratórios. Portanto, por exemplo, o laboratório de Infarmo, no qual nós temos protocolo. Nós também temos protocolo com os laboratórios da ZAE em Portugal, em que, de facto, havendo necessidade de enviar amostras para consolidação da decisão ou dos resultados que os kits nos apresentam, faz-se. Portanto, há essa perspectiva. É bom. E o que é que têm encontrado nessas análises que fazem a esses produtos? Diz-se que lixívias e outras coisas? Temos encontrado, também próprios produtores têm encontrado, portanto, a pressão da lei já os obriga também por eles próprios a recorrerem aos laboratórios aqui no país e sobretudo em Portugal. Para garantirem a exatamente, já sabem desta exigência, não é? E de facto constata-se ainda alguma deficiência técnica na produção. Mais nada que não se pode ser corrigido. Portanto, aliás, os relatórios vêm com propostas de correção. E nós também suportamos e acompanhamos esse processo de correção, porque há alguma disponibilidade técnica na instituição que permite, de facto, fazer também esse acompanhamento. Lá está a vertente preventiva que a própria IGAI também tem. Mas por que não divulgam os resultados de algumas análises, de alguns produtos, que também pode desencorajar as pessoas a consumirem determinados produtos? Bom, é um desafio que está a lançar, podemos, de facto, avaliar. Mas temos dito também que há, sobretudo, na produção de aguardente, encontrado a questão do cobre, portanto, que no passado eu me lembro que em 2008, 2009, 2010 era muito mais acentuado que hoje, portanto,
já há um ganho substancial na higienização. Foi feito e que com certeza. denunciado a questão do cobre no GROC? Sim. Nós próprios na IGAI orientamos também projetos de final de curso, tanto de alunos da área de Química, em que trabalhamos a questão do GROC, a quantificação do cobre, a questão da higienização dos alambiques. Portanto, houve de facto e há matéria disponível na instituição. Já há sinal interessante, porque hoje já começamos de facto a ter, por exemplo, a questão do cobre em valores muito inferiores ao limite máximo. Mas que a lei diz. Mas a questão sanitária e as condições sanitárias ainda preocupam? Com certeza, preocupam. E a razão... colocaram umas fotografias... Sim, preocupam em termos de higiene, a razão, e se calhar nós também vamos ter que publicar estruturas já com capacidades interessantes para dar a conhecer à população que há também estruturas de produção de grande porte, portanto, que reúne todas as condições sanitárias para garantir a qualidade do produto. Estava a dizer aqui que é importante ter presente a questão analítico, né? Portanto, nós estamos aqui a fazer a prevenção, portanto, a proteção da saúde pública, também via controle desses parâmetros, não é? Apesar que aquilo que desperta é o problema do alcoolismo, tanto do etanol, mas associado ao etanol podem estar vários outros compostos, vários outros componentes. Já destacamos aqui a questão do cobre, destaca-se a questão do metanol também, que no passado era bastante mais expressivo e que, aliás, facilmente se encontrava com pessoas com problema de cegueira, portanto, os consumidores assíduos. Isso, de facto, é pista que tem consumido produto com muito metanol, por exemplo, e tem-se havido melhoria, porque nós temos também ensinado aos produtores como fazerem a corte de uma forma devida, conforme a lei exige. Mas, lá está, é um desafio enorme, porque hoje a questão da muita oferta, né? Está associado quase sempre a pouca qualidade, e nós estamos a mentalizar o produtor, os comerciantes também, que é necessário fazer pouco com boa qualidade e que ganha-se na mesma, ou podendo ganhar-se muito mais, não é? E já há, de facto, alguma sensibilização nesse sentido, tanto que a primeira intervenção que nós já fizemos este ano já demonstra, de facto, associada à questão das suspensões que houve a partir do dia 3 de janeiro e que foi em consequência das vistorias conjuntas realizadas pela Direção Nacional de Indústria, Comércio e Energia, a ARFA, a Delegacia de Saúde e câmaras municipais, que de facto registaram em cerca de 90 unidades de produção condições precárias a nível sanitário. Portanto, quer dizer que reduziram-se de 300 e tal unidades para 90 para a produção este ano, só temos 90 unidades. Não, essas 90 foram suspensas, portanto é 300 e tal menos 90. Menos 90. Sim, mas há um acompanhamento ainda permanente que está sendo feito a nível da renovação das licenças industriais. Portanto, a renovação deve-se fazer apresentando, reunindo condições também sanitárias mínimas que possam garantir a qualidade do produto. Que impacto têm tido essas medidas repressivas que têm sido feitas também para ligar, tanto na produção e na qualidade, no melhoramento da qualidade do produto, do GROC? Portanto, vai ter um impacto interessante. A nossa primeira avaliação começa, de facto, a mostrar que, porque nós tínhamos em 2018 uma média de 5 pessoas por alambiques, a apreciação inicial dos dados depois da suspensão realizada em janeiro e também do acompanhamento, sobretudo, da disponibilidade de matéria-prima. Portanto, hoje já perde-se a questão da apresentação da matéria-prima. Portanto, o produtor tem por obrigação, aliás, a lei diz que tanto quem não tem cana tem que apresentar contrato de fornecimento, né?
para poder então justificar a sua indústria. E está-se a fazer este ano este tipo de controle. Tanto o comportamento que nós estamos a verificar é que já há uma redução, portanto, em média 5 por alambique, 2 por alambique. Portanto, já há uma redução, o que significa que vamos ter uma redução de oferta em termos de bebidas alcoólicas produzidas a nível nacional este ano, promovendo a qualidade, portanto, o que vai refletir na diminuição do consumo, o que significa os problemas associados à saúde e ao consumo abusivo também começam a ter redução, o que é importante porque é preciso um alívio a nível do setor de saúde, a segurança social. Por volta de 10 milhões de litros. Quantificamos, sim, e nós estimamos a volta de 10 milhões de litros, repare, com certeza. Mas não há matéria-prima para produzir 10 milhões de litros. E qual é a previsão para este ano, depois do trabalho feito? Na nossa perspectiva, queremos, com as ações deste ano, tanto 2019, reduzir em mais de 60% a produção de aguardente que não tem como origem matéria-prima cana-de-açúcar. É importante esta redução e aqui eu destaco outra vez a necessidade das parcerias. Repara que importar açúcar para transformar em álcool e para o nosso cidadão consumir é desgraça a dobrar. Tanto a importação é por si só, exatamente. Na importação não só, lá está outra vez a questão da disciplina do consumo, tanto que é importante, e a questão do espírito da lei da produção de álcool. Portanto, é justamente fazer esse combate. Portanto, trazer açúcar para transformar em álcool, se fosse para exportar, tudo bem. Para exportar, tudo bem, mas para consumir internamente é um problema grave. Daí que e não só através exatamente. Não é só através de bebidas alcoólicas, com açúcar já é produzido. Exatamente. Portanto, é necessário de facto ter essa noção. E com essa redução que nós estamos aqui a propor para 2019, porque nos anos anteriores houve alargamento, por exemplo, da produção para finais de julho. Nós estamos aqui este ano a querer que muitas unidades não vão ter condições de chegar sequer a maio, por causa do controle da matéria-prima que está sendo feito. E daí que seguramente vai haver diminuição da oferta, vai haver elevação do preço, redução do consumo e as consequências, tanto o propósito aqui da lei, né, e que está sendo reforçada, conforme disse, com uma nova medida legislativa. Falando de produtos importados, também não é só o grog que tem prejudicado a saúde, também há os vinhos de baixíssimo custo, vinhos com marcas que vêm de Portugal e que em Portugal a gente não consegue encontrar em lado nenhum. Que procedimentos ou atuação tem sido feita também neste aspecto? Há um conjunto de vinhos com preço menos de 300 escudos e que também é muito consumido. Sim, conforme disse há bocado, as parcerias com as autoridades europeias, portanto, é justamente para trabalhar. Este ano, já em 2018, foi realizado, por exemplo, uma intervenção conjunta, não é? Tanto aconteceu aqui o evento, a nível da comercialização do vinho, e que nós, de facto, disponibilizamos a nossa congênere portuguesa, portanto, a ASAI, para nos ajudar em identificar a origem do produto, os produtores do produto e todo o esquema associado à importação, que de facto acabou por comprovar que o produto estava em conformidade. Mas também em 2018 houve também um treinamento em que o nosso inspetor foi para laboratórios da ASAI trabalhar justamente a questão dos parâmetros de controle de qualidade do vinho. É um capítulo importante naquilo que diz na perspectiva de combate ao consumo abusivo do álcool, mas repare, nós estamos aqui também a trabalhar por prioridades, isto porque de facto ainda somos um corpo reduzido,
quero dizer que o potencial alcoólico da aguardente, eu não refiro somente ao grog, da aguardente, em média, 3 vezes mais do que o vinho. O que significa que, provavelmente, o estrago que se faz consumindo aguardente acontece muito mais cedo se for a consumir, por exemplo, vinho. E já houve no passado intervenção a nível de recolha de amostras de vinhos nacionais e importados e submetido ao laboratório em Portugal, em que de facto alguns desses produtos, desses vinhos, reprovaram. Mas não aquele vinho que era mais barato e que reprovou. Reprovou, por exemplo, vinho de um preço bastante mais elevado. E há, de facto, todo esse trabalho que está sendo feito. Portanto, a nível, digamos assim, da hierarquia em termos de atuação, tanto em termos de prioridade, nós vamos pelo potencial alcoólico de bebida e pelo preço que está sendo comercializado. Portanto, essas duas condições, tanto esse binómio preço e potencial alcoólico, é que de facto acelera o problema do alcoolismo. E neste caso, tanto a aguardente tem de facto despertado maior interesse, onde nós estamos a trabalhar também com mais cuidado. Portanto, a nível, conforme disse, há aumento de importação de álcool puro, portanto nós analisamos dados da INE, o que significa que já há também diminuição, por exemplo, de bebidas destiladas, o que significa que o aumento da importação de álcool puro está sendo usado para fazer bebidas espirituosas aqui em já Cabo Verde. tem autuado Com casos. certeza, já houve casos, por exemplo, em 2015 já houve, tanto na cidade da Praia, já houve atuação na Ilha do Sal também, tanto em indústrias de produção dessas bebidas, e vai haver, tanto durante 2019, várias atuações neste sentido. Repare, nós estamos a trabalhar em indústrias de produção de bebidas, tanto não são só os alambiques, tanto existem também indústrias que tanto são localizadas nos centros urbanos, em que também trabalham a questão da produção das bebidas alcoólicas e que já estão identificadas e mas que aí vão a denúncia tem um papel forte, porque às vezes fazem aquilo dentro com certeza, é importante a participação do cidadão. Aliás, nós temos registado cada vez mais a participação do cidadão a nível das denúncias, tanto fornecendo os elementos que de facto incentivam o trabalho da fiscalização, como sucesso, portanto eu posso lhe garantir, o que significa, e eu aproveito aqui também para apelar, que é necessário ainda muito mais participação do cidadão. Temos a preocupação de dar seguimento preferencial à questão das denúncias, das queixas, porque nós estamos também no processo de conquista do cidadão. Tanto conquistando o cidadão, tanto fica muito mais fácil fiscalizar. Também aos prevaricadores, não é? Há menos de uma semana foi aprovado por unanimidade no Parlamento a lei sobre o álcool, ou que proíbe o álcool para menores de 18 anos. Neste combate contra o uso abusivo do álcool, que mais-valia vai trazer esta lei, tanto para a fiscalização como para o vosso trabalho? É importante, né? Lendo o problema do álcool de uma forma correta, temos de facto que classificá-lo como droga. Portanto, é droga lícita, de produção legalizada, comercialização e consumo legalizado, mas que, de facto, a sua produção, comercialização e consumo pode tornar ou tomar proporções agravosas, se calhar muito maiores do que drogas ilícitas. Aliás, prova disso, o problema que nós temos hoje a nível
do consumo abusivo e do alcoolismo. As mortes por consumo Com abusivo certeza. é maior do que as mortes As por mortes por outras caras, drogas. as mortes dispendiosas. Portanto, é preciso aqui ter noção. E a lei, tanto, vai trazer ferramentas importantíssimas para que se possa fazer esse combate. Eu reparo, estava a dizer que a comercialização das drogas ilícitas, se for feito sem controle, sem mecanismos de controle e que, de facto, determina barreiras e tabelas da sua comercialização e consumo, pode traduzir num problema grave e hoje é. Portanto, a lei vem como mais um instrumento jurídico que irá permitir a fiscalização também trabalhar a questão do controle. Repara que fala... já existia anteriormente uma outra lei, com certeza, sobre a venda de álcool a menores e que na prática não se viu grande... Não foi aplicada praticamente, portanto, dizem alguns estudos. O que será necessário para a implementação e aplicação efetiva desta nova lei? Muita gente tem noção que a IGAI é uma instituição nova, né? Mas não, tem 20 anos. É uma instituição que tem 20 anos. A lei tem... Foi o próprio Presidente da República que chamou a atenção para a questão desta lei não ficar só no papel. Não? Evidentemente. O que significa, lá está, é notório que a fiscalização começa a vir à tona a sua importância, não é? E, aliás, os investimentos que têm sido realizados, portanto, a IGAI antes não tinha uma estrutura própria, hoje já tem, não é? Antes, eu me lembro, tinha somente uma viatura, por exemplo, em 2018, hoje já, em 2008, portanto, hoje já tem mais meios. Mas também nós deparamos com a seguinte dificuldade. As leis produzidas nacional dão competências a várias instituições para a fiscalização. Mas, na prática, constato que essas entidades não estão capacitadas para realizar essa fiscalização. Portanto, que desafios para reverter este quadro e ter eficácia no... Com certeza. É preciso, de facto, começar, portanto, a lei que está a referir, portanto, salvo erro, o 38 de 98, tem como fiscalizadores a IGAI, o Ministério Público, a Inspeção-Geral do Trabalho, a Delegacia de Saúde, tanto há várias, as câmaras municipais, portanto a Polícia da Ordem Pública, portanto várias instituições, portanto a própria ICA, não é? Exatamente. Isso, exatamente. Um dos desafios que a IGAI tem tido é levar ao conhecimento dessas entidades as competências que as leis lhes dão. E nesse sentido, tem-se, de facto, reagido bem, porque hoje já há, tanto, por exemplo, cá na cidade da Praia, já há trabalhos em conjunto, IGAI, Polícia Nacional, Guarda Municipal, com maior destaque a nível do controle do horário de funcionamento, que também tem como propósito redução do consumo. Nós, neste exercício, já fizemos também, de 2016, esta parte, registramos, salvo erro, quase 700 estabelecimentos sem as placas que a lei exige, portanto, as placas de proibição, e neste momento já estão em conformidade. E isto porque também têm sido realizadas inspeções e fiscalização em locais que nunca antes fiscalizados, sobretudo nos bairros. Mas as coimas e as multas que são aplicadas têm servido para diminuir? Tem servido, sim. Repara que de 2008 a esta parte, a IGAI já aplicou seguramente mais de 100 mil contos em coimas, não é? É importante aqui destacar a força maior da fiscalização reside em próprio Ministério Público, né? Portanto, a instrução dos processos contraordenacionais, tanto quando concluídos a nível administrativo, se o operador econômico não pagar a coima, deve o processo ser conduzido para o Ministério Público para promover a execução. Portanto, é importante terem a noção da força
de viabilização da atividade de fiscalização que, quer dizer que tem. Não tem decorrido com a celeridade que nós gostaríamos, né? Que é Tanto também, que nós gostaríamos, sim, mas já este ano já estamos a reunir os nossos dados para promover um encontro com a Procuradoria-Geral nesse sentido, porque todos nós devemos, de facto, estar envolvidos no propósito da fiscalização. Disse bem a Margarida no início, pois a Adelina Brito no início, que a missão da IGAI, tanto em disciplinar as atividades económicas, tanto fazer a proteção da saúde pública, é uma atividade nobre. É uma atividade nobre. E essa proteção e essa disciplina está associada ao desenvolvimento, está associada ao bem comum. Mas a IGAI está preparada para atuar, por exemplo, nos festivais, já que esta lei proíbe o consumo em espaços abertos, como festivais, e em festivais encontramos muitas crianças. Como é que vai ser este ano? A nível dos festivais, nós já estamos a trabalhar esta questão desde 2015. Portanto, muitas das apreensões das bebidas que foram destruídas, tanto no final da semana passada, vieram dos festivais. Portanto, foram apreendidas nos festivais. Já realizamos encontros com os promotores dos festivais, já estão sensibilizados sobre a questão dos menores, que há lei, exatamente, há lei e já está a haver mais instrumentos jurídicos para tal. Sobre a questão da publicidade das bebidas alcoólicas e de outros géneros alimentícios que é comercializado nos festivais e que por vezes traduzem naquilo que nós chamamos de acidentes de consumo, tanto vômitos, diarreias, doenças alimentares. Isso, tanto já há este trabalho feito que, com a lei que virá, vai permitir de facto um controle ainda mais robusto. É preciso entender que a missão não vai ser somente da IGAI. Tanto nos últimos anos a IGAI tem trabalhado em parcerias. Há parcerias com as câmaras municipais. Aliás, eu preciso destacar aqui que tanto Santa Catarina, Tarrafal de Santiago, Santa Cruz, em que são municípios em que a IGAI tem protocolos já assinados, têm demonstrado, de facto, os dados de diminuição das infrações antieconómicas e contra a saúde pública. E quais vão ser as prioridades em termos de atuação da IGAI e dos outros parceiros em 2019, com o propósito de reduzir as infrações? Com certeza. Uma das prioridades é começar a estabelecer a rede de fiscalização. Tanto havendo competência, é preciso despertar para os serviços responsáveis para o cumprimento dessas competências. A IGAI tem na sua função coordenar serviços com atividades de fiscalização que estão à volta das atividades económicas e no sentido da proteção da saúde. Tanto nós vamos despertar também essas fiscalizações a nível local, porque é importante dizer aqui que cerca de 80% das infrações que nós detectamos pode ter resolução a nível local. Isto significa que, despertando a fiscalização local, vamos, de facto, estabilizar o mercado a nível do cumprimento, criar sanidade para uma concorrência mais leal e mais justa, reunindo condições para a atração de investimentos, portanto, o mercado não é rinque, portanto, é preciso, de facto, princípios legais da concorrência para que possamos salvaguardar os interesses comum associado à questão das atividades económicas, porque elas existem para servir a todos nós. Muito obrigado, Soutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui a explicar e a dar o seu contributo para melhor se entender este assunto. Muito obrigada pela oportunidade. Foi a entrevista com o Inspetor-Geral das Atividades Económicas, Elisângelo Monteiro. Ponto por ponto fica por aqui e nós contamos voltar daqui a 15 dias, se Deus quiser. Boa noite, continue com a TCV.